Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? Será que existe vida após a morte? Para onde vão os mortos? Ou será que a morte é como um sono? Quem vai responder essas perguntas hoje para a gente é o pastor Adolfo Soares, reitor do Seminário Latino-Americano de Teologia. Acompanhe essa edição. Olá, pastor Adolfo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar desse tema que é tão importante. Pastor, esse tema existem várias versões e ideias a respeito da morte, mas baseado na Bíblia, o que é a morte? Interessante, porque o dicionário define muito bem, mas quando você olha para as religiões, você percebe diversas abordagens. Existem duas abordagens, de modo geral, sobre a concepção da morte. Existe o dualismo clássico e existe o holismo bíblico. No dualismo clássico, se entende que existem duas entidades separadas. O aspecto físico-material, que é passageiro, e o aspecto da alma ou espiritual, que é eterno. Na percepção do holismo bíblico, não há essa separação. Na Bíblia, não há essa concepção de alma, o espírito e o corpo como entidades separadas, sendo a parte espiritual uma entidade eterna. Não existe isso. E a nossa percepção dessa compreensão está em Gênesis 2:7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Na perspectiva bíblica, vida é o ser humano ser uma alma vivente. Da perspectiva bíblica, não há separação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Quando Deus soprou no corpo humano, possibilitando a vida, não lhe acrescentou uma entidade. Não, o resultado é que se tornou uma alma vivente. Ou seja, na perspectiva bíblica, morte é o contrário da vida. E que é vida? Vida é um corpo que recebe o ânimo que vem de Deus. Isso é vida. Morte. Morte é quebrar, é cessar essa sintonia. Então, quando a pessoa morre, o corpo voltaria para o pó da terra e o fôlego da vida voltaria para Deus. Exatamente. A morte significa que aquilo que sustentava a vida, que é o próprio poder de Deus, a vida que vem dele, simplesmente volta para Deus, deixa de ser. Então, não há mais existência, acabou, porque a fórmula se desfez, o processo da vida foi quebrado. Agora, pastor, muitas religiões acreditam na imortalidade da alma. De acordo com a Bíblia, existe vida após a morte? Há muitos textos que são claros nesse sentido e realmente é uma pena que haja muitas pessoas que pensem contrariamente ao que o texto sagrado diz. E é comum encontrar cristãos que pensam na imortalidade da alma. Há dezenas de textos. Eu selecionei alguns, por exemplo, Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Está falando da vida. Salmo 78:39. Lembrou-se Deus de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. E o clássico de Jó 14:2, brota a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Então, não existe imortalidade humana. Nenhum texto da Bíblia fala do ser humano imortal, porém muitos falam do Deus imortal. Por exemplo, 1 Timóteo 1,17, ao Rei Eterno diz, único imortal. E o 6,16, o único que habita na luz inacessível, ao Deus eterno imortal. Então, Coríntios fala de que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ora, por que a morte seria o inimigo a ser vencido se nós somos imortais? Se a morte é o inimigo a ser vencido, é porque nós somos mortais. Excelente. E no imaginário popular, muita gente acredita que os mortos ou vão para o inferno ou vão para o paraíso.
De acordo com a Bíblia, pastor, onde moram os mortos? Para onde que eles vão? Há uma confusão a esse respeito criada pela compreensão do que significa a palavra inferno na Bíblia, Sheol no hebraico e Hades ou Hades no grego. Essas duas palavras que a Bíblia traduz como inferno e que as pessoas têm um conceito de que seja inferno, simplesmente significam sepultura, o lugar onde os mortos estão. Então, os mortos moram no cemitério. Poxa, mas eu aprendi que o inferno existe, as pessoas estão lá sendo eternamente sofredoras. Pois é, a mentalidade grega nos levou a pensar isso, mas a mentalidade bíblica e o texto bíblico, ou os textos bíblicos afirmam, o ser humano quando morre vai para o Sheol ou vai para o Hades. O que significam essas palavras? Cemitério, lugar onde ficam os mortos. Então, qual é o endereço? Onde estão as pessoas que morreram? No cemitério. Esse é o lugar da habitação deles. Ok. E a Bíblia também compara a morte com o sono. Como é que é isso, pastor? Puxa, isso é muito interessante. Eles estão no cemitério dormindo, então? Estão no cemitério dormindo. O lugar mais seguro para a gente ficar, por incrível que pareça, é o cemitério. Por quê? Porque as pessoas estão descansando. Você não tem que ter medo de alguém que está dormindo, porque a pessoa está inconsciente. Aliás, Jesus Cristo usou em diversas ocasiões a metáfora do sono. Por exemplo, João 11:11, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Ora, todo mundo sabia que Lázaro estava morto há alguns dias. E Jesus, inteligentemente, usou a metáfora do sono. Numa outra ocasião, em Marcos 5,39, referindo-se a Talita, filha de Jairo, um chefe de uma sinagoga, um sujeito importante, diz assim, por que tanto choro, diz Jesus, por que tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. O texto diz que as pessoas começaram a caçoar dele. E obviamente por quê? Porque sabiam todos que a menina estava morta. Por que então Jesus fez questão de conectar ou de usar o sono ou o descanso como metáfora da morte? É muito interessante isso, mas algumas razões são: primeira, tanto quem morre quanto quem está dormindo está inconsciente. Eclesiastes 9:5. Os mortos nada sabem. Há inconsciência. Portanto, essa pessoa que está nos acompanhando e perdeu um ente querido, que fique tranquila, a pessoa não está sofrendo não, ela está inconsciente. Segunda razão para comparar o sono ou a morte com o sono, não há atividade. Quando eu era criança, algumas pessoas me assustavam, dizendo que meu pai, que estava falecido, se eu não me comportasse bem, puxaria meu pé e meu cobertor lá na cama. E eu tinha medo e acreditava. Quando eu li a Bíblia, eu descobri, não, na morte não há atividade. Assim como no sono, não há atividade. Outra questão também, no sono não há nenhuma manifestação emocional. Há um texto muito interessante em Eclesiastes 9:6. Para eles, falando dos mortos, não há amor, não há ódio e não há inveja. Ah, meu pai está lá me acompanhando, lá não sei de onde, torcendo por mim. Não, ele está dormindo. E quem dorme não torce por ninguém, apenas está dormindo, descansando. E finalmente, o sono pressupõe que a pessoa vai despertar. João 5:28. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A pessoa querida que morreu no Senhor não estará dormindo para sempre. Ela vai despertar e, pela graça de Deus, vai ressuscitar. Excelente, pastor. E isso é muito confortante saber, né? Porque imagina, se a gente pensa que a gente perdeu um ente querido e ele está lá no paraíso ou no inferno, vendo a nossa situação, o nosso sofrimento aqui na Terra, seria um sofrimento para a própria pessoa, né? Que teria consciência de tudo. E a gente imaginar que a pessoa está dormindo e descansando e que ela pode acordar um dia e ir para o céu é muito bom saber, né? Eu queria terminar esse momento, esse diálogo, com uma reflexão bem pequena. Nós que estamos vivos, precisamos encarar a vida preparando-nos para quando vier a morte. Tão importante quanto saber viver é estar preparado para saber morrer. Um dia, diz o texto bíblico, todos nós iremos a juízo. Ou seja, precisamos estar preparados quando esse dia chegar. Então,
o que acontece com quem está morrendo, a gente já sabe, estão descansando. Mas enquanto nós que estamos vivos, levemos a vida com seriedade, porque um dia Deus vai pedir conta do modo como nós vivemos. Excelente, pastor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelas informações baseadas de acordo com a palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Amigo, se você conhece pessoas que têm dúvidas sobre a morte ou pensam coisas que estão diferentes daquilo que está na Bíblia, mostre esse vídeo para elas e aproveite o Dia dos Finados para você ter uma nova ideia do que a Bíblia fala e como Deus pede para a gente encarar a morte, que é uma coisa muito ruim, que a gente não está preparado para enfrentar, mas que Deus promete que um dia vai acabar com isso e promete que a gente vai viver com Ele eternamente, né, pastor? Um abraço e até a próxima edição.